Durante muito tempo, a biologia seguiu regras claras. Animais grandes são lentos, predadores precisam de dentes enormes, estruturas corporais seguem padrões lógicos e a evolução raramente exagera. Mas quando os cientistas começaram a estudar os fósseis com mais atenção, perceberam algo perturbador. Alguns dinossauros simplesmente ignoram todas essas regras. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. E se você já sabe, vem aprender mais. E se você não sabe, vem comigo. Os dinossauros gigantes que se moviam rápido demais. Pela biologia moderna, quanto maior um animal, mais difícil é de se mover. Ossos sofrem mais impacto, músculos precisam ser absurdamente fortes e o gasto energético é enorme. Mesmo hoje, elefantes e rinocerontes têm limites claros de velocidade, mas alguns dinossauros gigantes não seguiram essa regra. Análises de pegadas fossilizadas mostram passadas longas, profundas e espaçosas de forma regular, indicando que certos dinossauros com dezenas de toneladas conseguiam se mover com uma eficiência impossível para animais modernos. A estrutura interna dos ossos revela algo ainda mais estranho. Eles não eram totalmente maciços, nem frágeis, eram otimizados, com cavidades internas que reduziam o peso sem perder resistência. Isso quebra uma regra básica da biomecânica. Tamanho deveria limitar o movimento nos dinossauros. Porém, o tamanho virou vantagem. O predador sem dentes que não precisava deles. Predadores, segundo a biologia, precisavam de dentes afiados para caçar, rasgar carne e matar rapidamente, mas alguns dinossauros carnívoros praticamente ignoraram isso. Existiram dinossauros com bicos e mandíbulas largas e quase nenhum dente funcional, e ainda assim eram predadores eficientes. Em vez de morder e rasgar, eles usavam força de pressão, engoliam presas inteiras ou usavam movimentos rápidos do pescoço para matar. Isso contradiz diretamente o modelo clássico de predação. A ciência teve que aceitar que dentes não são obrigatórios para ser um caçador mortal. O dinossauro que não deveria conseguir respirar. Animais grandes precisam de sistemas respiratórios eficientes. Mamíferos resolvem isso com pulmões expansivos. Répteis modernos têm limitações claras, mas alguns dinossauros gigantes possuíam um sistema respiratório parecido com o das aves modernas, com um saco de ar espalhados pelo corpo. Isso fazia três coisas absurdas. Permitia a respiração contínua, sem pausa, diminuía o peso corporal, ajudava a resfriar o corpo. O resultado? Animais enormes, ativos, resistentes e capazes de viver em ambientes que deveriam ser impossíveis para o corpo daquele tamanho. Biologicamente falando, eles não deveriam funcionar, mas funcionaram melhor que qualquer animal moderno. O dinossauro que quebrou a regra do metabolismo. Por décadas, a ciência acreditou que os dinossauros eram basicamente répteis gigantes, de sangue frio, lentos e dependentes do clima. Isso caiu por terra. Estudos em ossos revelaram um crescimento rápido, vasos sanguíneos densos e metabolismo muito mais ativo do que os répteis modernos. Alguns dinossauros cresciam vários quilos por semana, algo impossível para um animal de sangue frio. Eles não eram totalmente de sangue quente, como mamíferos, nem totalmente de sangue frio, como os répteis. Eles estavam no meio. A biologia não tinha categoria para isso. Os dinossauros forçaram variação de um novo conceito de metabolismo. O dinossauro com armas que não faziam sentido. Chifres, placas, caudas com espinhos e estruturas ósseas gigantes sempre levantaram uma dúvida. Para que tudo isso? Em muitos casos, essas armas eram gigantes demais para defesa simples e estranhas demais para um ataque direto. Algumas placas não protegiam órgãos vitais. Alguns chifres apontavam para direções inúteis em combates. A resposta veio depois. Essas estruturas provavelmente eram usadas para intimidação, disputa territorial, exibição sexual e reconhecimento entre espécies. Ou seja, dinossauros investiam
energia absurda em estruturas que não ajudavam diretamente a sobreviver, algo que contradiz a lógica básica da seleção natural simples. A evolução ali não foi prática, foi exagerada. O dinossauro que deveria ter morrido na infância. Alguns fósseis mostram filhotes extremamente frágeis, pequenos e vulneráveis, mas que pertenciam à espécie gigantesca. Biologicamente, isso é estranho. Filhotes frágeis deveriam ser presas fáceis, mas os dinossauros resolveram isso com crescimento explosivo. Em poucos anos, um filhote passava de alguns quilos para várias toneladas. Não existe equivalente moderno para isso. Nenhum animal hoje cresce tão rápido mantendo ossos, músculos e órgãos funcionando. Essa taxa de crescimento quebra limites conhecidos da biologia de desenvolvimento. O dinossauro que desafiou a gravidade. Animais bípedes grandes enfrentam um problema sério: equilíbrio. Quanto maior o corpo, mais difícil de se manter sobre duas patas. Mesmo assim, alguns dinossauros enormes eram bípedes eficientes. Eles resolveram isso deslocando o centro de massa com caudas rígidas, músculos gigantes e postura precisa. O corpo inteiro funcionava como um contrapeso perfeito. Hoje, nenhum animal terrestre grande consegue replicar isso. Os dinossauros literalmente enganaram a gravidade. A verdade é que a biologia precisou aceitar. Os dinossauros não foram apenas animais grandes, eles foram experimentos extremos da evolução. Quebraram regras de tamanho, de respiração, de crescimento, de metabolismo, de movimento. E o mais assustador, eles dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos fazendo tudo isso. A biologia moderna não criou essas regras. Ela apenas tentou entendê-las depois que os dinossauros mostraram que elas podiam ser quebradas. E talvez o maior erro seja pensar que a natureza segue limites fixos, porque os dinossauros provaram que a evolução não joga seguro. E se você gostou desse vídeo, já não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Falou!